Não quer dizer que só porque você não gosta do seu trabalho, que necessariamente você precisa mudar. Que a nossa mente ela é tão agitada, que você não presta atenção no que você faz. E quando você não dá atenção para o que você faz, você começa a ficar angustiado fazendo aquilo. Na verdade, o que está angustiando não é o seu trabalho. O que está te angustiando são os seus pensamentos, que não tem nada a ver com o seu trabalho. Oi, você está no canal da Toguice e hoje eu vou falar sobre meditação. Muitos canais eles já falam sobre meditação e eles sempre especificam o motivo das pessoas fazerem, o que ela faz com a gente. Por exemplo, como tira ansiedade, depressão, ajuda em vários processos emocionais. O que eu queria mesmo falar é por que o silêncio mental, a presença, ela ajuda tanto nesse processo. Quando você começa a verticalizar, você sai do passado, do futuro e você fica totalmente presente. Você está começando a se conectar com a sua consciência maior, né? Com o seu eu maior. E conforme você vai fazendo isso, é como se descesse uma espécie de comunicação. E conforme você vai verticalizando, você vai recebendo ela. É como se, quando você está pensando muito, é como se você estivesse bloqueando o fluxo divino. Então, quando você não fica na presença, o divino, o criador, né, a fonte, né, essa inteligência criativa, ela começa a ter dificuldades de entrar, né, para te ajudar, a te guiar, até mesmo te ajudar no processo emocional. Então, quando você deixa com que ela entre, né, como se tivesse um bloqueio aqui assim, e aí você fica na presença e de repente você começa a abrir a sua portinha para ele entrar, né, para essa energia do amor entrar. E é por isso que muita gente que medita muito, ela tá sempre um pouco mais zen. Você vai ver que aquela pessoa que está mais calma, que está mais pacífica. Muita gente tem dificuldades de meditar, mas isso é super normal. Até hoje eu tenho. Quando você começa a meditar, mesmo que você coloque lá, sei lá, 5 minutos, vou meditar por 5 minutos. Em 1 minuto que você está meditando, se você conseguir silenciar por alguns segundos, aquilo já faz uma diferença gigante. É de grão em grão que a galinha enche o papo. É tipo isso. Você vai deixando ela entrar aos pouquinhos, mesmo que seja de segundo em segundo. Você vai ficar 1 minuto, aí 10 segundos você conseguiu se concentrar. E aí os pensamentos vêm. Normal, não se estresse. E aí você deixa, esquece. Você começa a lembrar que você está meditando, e aí você deixa, né, os pensamentos passarem. E aí mais uns segundos, você começa a silenciar por mais alguns segundos. Chega um momento que você vai conseguir meditar por 1 minuto, silenciar um pouco mais por 1 minuto. E isso vai aumentando, com o tempo vai aumentando. É uma prática, igual exercício físico. Se você começar a se exercitar, não é logo no início que você pega impulso, né? Tanto é que às vezes você fica 3 meses e ainda não deu muito ânimo de você começar a ir para academia. É basicamente isso, sim. É a coisa mais incrível que existe. Por que Buda se iluminou? Tinha muitas memórias ali, tanto é que para ele se iluminar em uma vida, ele precisou meditar por muitas outras. A própria meditação, ela faz limpeza de memórias. You are pure illusion. You do not exist. Você fez isso muitas outras vidas, nessa você nem tentou meditar. Às vezes você senta e você tem uma facilidade incrível. Em 10 minutos você silenciou e nem percebeu. Às vezes até mais do que eu, que já estou há alguns anos meditando todo dia. Entende? Porque você já tinha um histórico de meditação, de silêncio mental. Tem gente que não é acostumado a meditar, mas às vezes fecha o olho e vai longe, vai muito longe. Né? Por quê? Da onde que vem isso, né? É sorte. Então essa meditação onde você silencia, fica quieto e aí você deixa a voz de Deus falar. Né? Lembra da frase? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
Porque quando você silencia, a fonte ela está entrando em contato e não necessariamente através de uma voz, como se toda vez que você ficasse na presença, você estivesse entrando em contato com a sua divindade, com o seu eu superior, e aí ele consegue te enviar para o caminho certo, para onde você precisa ir, para o que você precisa fazer. Você começa a entender com mais facilidade, entende? Você começa a seguir o fluxo, porque você entrou em conexão. Para mim, a meditação mais gostosa de se fazer é a chamada meditação ativa. É a meditação que você caminha na presença, né? Ouvindo todos os sons ao seu redor. Eu gosto muito de fazer isso no shopping, principalmente em dias assim. Tem gente que fala, não, num dia tão cheio, eu não quero ir. Quando você vai num lugar muito cheio e você consegue ficar na presença, você começa a dar atenção a todos os sons ao seu redor, você começa a prestar atenção no seu caminhar, nos sons, no que você está vendo. Eu sempre fui muito multitarefa. E o que isso significa, né? Por exemplo, eu gosto muito de fazer várias coisas ao mesmo tempo, então meditar para mim no silêncio é muito mais difícil do que meditar caminhando. Então, quando eu vou num shopping, por exemplo, ou num calçadão lotado de gente, eu começo a caminhar ouvindo todos os sons, o blim-blim das lojas, aquele monte de falação de pessoas que estão caminhando e falando, sabe, falas aleatórias. E aí você vai olhando, sei lá, as lojas ou vai olhando os lugares e tentando ficar na presença, sabe? Deixando todos os pensamentos de lado. Eu acho muito mais fácil até, eu adoro. Tô tendo muita dificuldade, a primeira coisa que me vem é vai caminhar, vai dar atenção aos sons, às pessoas, eu começo a olhar para as pessoas e isso vai, sabe o que vai gerando? Vai gerando uma espécie de até de identificação com as pessoas. Você começa a se conectar com elas, né? Com as coisas ao seu redor. Você começa a se conectar com o ambiente à sua volta, com as pessoas, com a vida, porque você está totalmente presente. Você deixou o fluxo divino, o seu Criador, e começa a enxergar através de você. Quando você está na presença, você começa a caminhar como o próprio Deus. Mas eu começo a olhar para as pessoas, eu começo a sentir um certo carinho, sabe? E aí é quando você começa até a trabalhar o seu amor incondicional. Isso é uma maneira de você trabalhar o amor incondicional, sabe? Sem analisar, sem julgar se alguém tá com o cabelo bagunçado ou se alguém tá desarrumado. Isso passa batido porque você está na presença, você não está analisando, julgando. Você deixou o divino, o seu eu superior, a inteligência criativa, o criador de tudo e de todos, e olhar através dos seus olhos. Então, quando você pratica isso, vai te gerando uma harmonia tão grande que começa a te dar um prazer de fazer aquilo. É uma das que eu mais gosto porque me dá muito prazer. Como você começa a se sentir? Como se todo mundo fizesse parte da sua família. Uma vez eu fui num parque de domingo, lotado, cheio, e foi um dia que eu falei, eu vou nesse dia porque eu quero pegar cheio mesmo. Sozinha, e eu comecei a fazer isso, a ouvir, aí você começa a ouvir as risadas das crianças, das famílias e tal, se divertindo e passeando, e você começa a ficar na presença e de repente você começa a se identificar com as pessoas como se eles fizessem parte da sua família. Tira todo o sentimento de solidão que você sente. E quando você olha para alguém e sente esse carinho, sabe? Você vê os casais namorando, e você vê as pessoas caminhando e brincando, e você sente essa felicidade, essa felicidade também faz parte de você, entende? Então é uma das meditações que eu mais gosto. Então eu vou dar algumas dicas de meditação. Eu não vou falar muito porque a meditação ela depende muito de como você é. Pode ser que você seja uma pessoa visual, pode ser que você seja uma pessoa muito auditiva, ou muito sinestésica. Então assim, por exemplo, se você é uma pessoa que tem facilidade de ouvir as pessoas, por exemplo, você pode se dar bem com a meditação. Eu vou falar da meditação Zen.
que é aquela que você pode ficar sentado e prestando atenção nos sons que começam a surgir do ambiente, ou da sua casa, ou do lado de fora. Geralmente tem mais sons do lado de fora, né? É claro que se não tivesse lá aquelas músicas que a gente não gosta, que eu não vou falar o nome, ou aquelas, sei lá, pessoas gritando, brigando, né? É muito mais complicado. Aí você passa essa parte, passa para a próxima meditação. Mas tem gente que gosta muito, tanto é que essa meditação é a meditação do Osho, que é uma meditação que ele recomenda, que é você prestar atenção nos sons ambientes. Tem gente que tem muito mais facilidade com essa. Se você é mais sinestésico, você pode tentar a meditação de sensações, ou seja, você para e fica se conectando às sensações do seu rosto. O tempo que você fica tentando sentir uma vibração, porque se você fizer isso por muito tempo, você vai começar a sentir vibração no seu corpo. Demora, né? Se você nunca fez isso, pode demorar. E só o fato de você tentar ficar aquele tempinho tentando sentir alguma coisa, você já praticamente ficou lá 15, 30 segundos, às vezes 1 minuto tentando, prestando atenção em um ponto, sei lá, um ponto na sua testa, na sua cabeça. Eu tenho bastante facilidade de sentir no couro cabeludo, pelo meu corpo. Eu tenho mais dificuldade no peito, nessa parte aqui. Nas pernas é mais fácil, nos braços. Tem partes do corpo que são muito mais fáceis de você sentir. Então você pode prestar bastante atenção em uma parte específica do seu corpo. E aí você vai fazendo desde da cabeça aos pés, né, e vice-versa, até você sentindo. E eu acho que essa é uma das mais fáceis, especialmente para iniciante. Tanto é que eu vou, às vezes, num retiro de meditação, Vipassana, alguns devem conhecer, e eles começam com essa, e muito iniciante faz esse retiro, e é exatamente assim. E outra também, tem a meditação da respiração, né? Que aí você presta atenção no ar que entra, no ar que sai, no ar que entra, no ar que sai. E isso começa a te dar uma vibe muito boa. O visual é o que eu mais gosto, porque eu sou muito visual, mas eu acho que é o mais difícil, porque é você simplesmente fechar os olhos e focar em um ponto que está na sua frente. Às vezes quando você acaba de fechar, você vê um ponto, mas ele não fica por muito tempo, né? Ele some, começa a ficar tudo escuro. E aí a mente começa a viajar. E tem gente que tem muita facilidade com isso. Eu não tenho, eu acho mais fácil o sinestésico, a vibração do corpo. Mas o que eu gosto mesmo é essa visual, porque parece que essas outras, você meio que parece que tá meio que se esforçando, sabe? E quando eu não olho pra nada, assim, num ponto específico, parece que eu relaxo e eu falo, não quero fazer nada, eu vou ficar. Só que aí começa a vir os pensamentos com mais facilidade, né? Complicado. Essas são algumas dicas, tá? Eu não sou expert, mas são as que eu treino, né? Eu gosto dos 3. O auditivo eu faço isso na meditação ativa. E outra também dica é no seu trabalho, para você ficar bastante presente. Tem uma passagem no livro do Eckhart Tolle, né, do Poder do Agora, que ele fala que não quer dizer que só porque você não gosta do seu trabalho, que necessariamente você precisa mudar de emprego, entende? De trabalho. Que a nossa mente ela é tão agitada, que você não presta atenção no que você faz. E quando você não dá atenção para o que você faz, você começa a ficar angustiado fazendo aquilo. Na verdade, o que está angustiando não é o seu trabalho. O que está te angustiando são os seus pensamentos, que não tem nada a ver com o seu trabalho. Entende? Eu falei em outro vídeo, né, sobre como sair de tristeza, depressão, ansiedade, etc. Em uma das dicas. E uma delas era que no trabalho, independente do que você esteja fazendo, eu gosto de dar muito a ideia da planilha, porque muita gente trabalha com isso, mas pode ser qualquer outra coisa, que você esteja trabalhando no computador, ou em faxina, ou sei lá, qualquer outra coisa. E você lembrar que você está presente, principalmente se começa a bater algum tipo de ansiedade e tudo mais. Voltando à dica da planilha, que é você começa a digitar lá os números ou o que você tem que digitar e lembrar que você está digitando. Tem gente que fala, mas quando eu trabalho eu fico na presença sim, porque eu não penso em outras coisas. Na verdade, você pode estar pensando na planilha,
né? Mas você está pensando ao mesmo tempo no resultado, em quando terminar, o que você vai... Aí você pensa que está presente, mas você não está. A presença é você lembrar que você está olhando para os números. É lembrar quando você coloca a mão no mouse, é você lembrar não, né? É você perceber, essa é a palavra certa. É você perceber que você está digitando no seu teclado. Você está acompanhando os dedos, você está acompanhando os dedos no seu teclado. Você está acompanhando você passando o mouse, sabe? Na mesa, aqui no mousepad. E você perceber o movimento. Isso, gente, se você consegue fazer por 15 minutos, você já percebe a paz que gera em você. Então, assim, você está digitando, você começa a prestar atenção nos números que estão sendo digitados. Isso é presença, não é, eu sou totalmente focada no trabalho. Se você fosse realmente focado no trabalho, provavelmente você já estaria iluminado. Isso não é verdade, né? Quando você está lá no trabalho, você está pensando em várias outras coisas e acha que está focando no seu trabalho. Né? Porque você está pensando no seu trabalho, mas você não está fazendo isso na presença, você já viajou pro seu trabalho, às vezes tem a ver com a entrega da planilha, você tem a ver com você terminar o trabalho, ou você tá fazendo uma conta e já está pensando no resultado, você não tá ali desconcentrado na conta, entende? Quando você estiver lavando louça, fica totalmente concentrado, sabe? Você está passando ali a bucha na panela, sabe, esfregando e prestando totalmente atenção. Eu gosto muito de aeroporto, gente, eu adoro aeroporto porque é tanta coisa diferente que eu fico vendo ao mesmo tempo. Os aviões, sabe, pela janela, eu tento ficar tão presente que aquilo começa a me dar, sabe, se você sentar na janela, agora vai todo mundo disputar a janela. É uma disputa, né, janela. É maravilhosa, eu amo a janela. Mas enfim, eu amo a janela porque me faz ficar muito na presença, sabe? Eu tento não viajar e é tudo tão diferente lá de cima. E eu falo, nossa, é um momento de presença. E aí quando você chega no destino, você já tá assim, super good vibes. Então, gente, ficar na presença é tão bom. Às vezes parece até que eu fico o dia inteiro e não é verdade, é muito difícil. Eu sei o quanto é difícil. Mas quando eu consigo fazer isso, tipo, nossa senhora, quem inventou isso? É maravilhoso, gente, porque o Criador, ele tá praticamente te guiando, como se você ficasse mais intuitivo. Não sei se você já percebeu, em algum momento você tá caminhando, de repente você fala, eu não quero ir por esse caminho, eu quero ir por esse dessa vez, sabe? Às vezes me dá umas doidas assim, eu falo, por que eu quero ir por aqui? E aí eu fico questionando, sabe? Não devia nem questionar, eu devia simplesmente ir, porque alguma coisa me falou pra eu ir por ali e pronto. E às vezes várias coisas acontecem, né? Quando você desvia do caminho. Se seguindo o fluxo, de repente você começa a realizar os seus desejos e você nem percebe, né? Tinha que falar sobre a meditação porque eu acho que ela é extremamente importante. Se você soubesse da importância de ficar no silêncio... Uma vez uma pessoa, ela me disse... E, nossa, que viagem! Que tinha um cara, eu até vi o vídeo, mas nem lembro mais. Ele falava que quando você ficar no silêncio, era perigoso porque os seres trevosos iam tomar conta da sua mente. Gente, isso não existe. Isso não existe. Eles tomam conta do seu ego, do excesso de pensamento. Se você começa a ter muito pensamento negativo, pensamento de raiva, de vingança, cara, aí quem quiser estar ali vai começar, colocar coisas na sua cabeça, na sua mente. Mas quando você não tá, você tá totalmente na presença, quem toma conta ali é só a divindade, ninguém entra. É só seu eu superior que tá te guiando. Pronto, você entrou no fluxo, ninguém mais precisa te falar nada quando você tá na presença. Ele está agindo através de você. Então, assim... E meu Deus, tinha mais de 300 mil curtidas. Eu falei assim, eu acho que esse cara vai gerar um karma muito grande, porque ele tá falando uma bobagem muito, muito louca. E é isso, eu adoro falar sobre esse assunto, porque tem gente que não tem a menor ideia do que pode acontecer, né,
com a gente. A meditação, ela é uma limpeza de células também, né? Tanto é que Buda, teve um momento da vida dele que ele começou a passar várias vidas que ele viveu, né, na mente dele. Porque começou a vir para a superfície, ele começou a ficar limpo, ele começou a se tornar a própria divindade, né? Ele viu que ele era Deus. Tanto é que para os budistas Deus não existe porque nós somos ele, né? Então, assim, se você se vê totalmente Deus, 100% Deus, não existe nada externo a você, né? Não existe um Deus que está ali olhando para você, ele está aqui, ele está totalmente aqui. Então, quando você entra no silêncio mental, na total presença, você praticamente se torna ele, né? O que aconteceu com Jesus, com Buda, com muitos outros. Mas enfim, é isso, e espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado com pouquinhas dicas. Eu adorei ter feito esse vídeo, acho que era isso que eu queria falar, sabe? Dessa conexão profunda com o divino. E é por isso que, cara, quando você entra no fluxo, não tem ansiedade porque você sai dos pensamentos, não tem depressão, porque depressão advém de excesso de pensamentos negativos, de tudo de preocupação, tudo que vai estar errado, tudo que não tá bom na sua vida. Você sai de muita coisa, entende? Você tá na presença, não tem problema, no aqui e agora não existe problema, não existe problema. E é isso, sim, né? Espero que vocês tenham gostado bastante. Gratidão por terem me ouvido e fiquem na paz.